Bom, a gente tem a grata satisfação de entrevistar o senhor Gessivandro Menezes, ele que é o chefe do cartório eleitoral aqui em Quixeramobim. Estamos nos preparando, para essa cobertura especial do site Quixeramobim é Notícia nas eleições 2022. Seu Gessivandro, é uma satisfação receber o senhor aqui dentro do Quixeramobim é Notícia e também na Rádio Difusora Cristal e falar já dessa questão de eleições 2022 em relação a principalmente o número de eleitores aptos a votar nesse pleito desse ano de 2022. Satisfação, seja bem-vindo, Quixeramobim Notícia e Difusora Cristal. Eu que agradeço, bom dia a todos os ouvintes e os web ouvintes. A primeira pergunta sobre o eleitorado. Basicamente, Quixeramobim hoje possui 60 mil eleitores, um pouco mais do que isso, mas o número, para ser mais exato, 60.071 eleitores, dos quais a maioria se encontra apto, mas ainda há situações a serem verificadas até o pleito, até a montagem dos cadernos de votação, mas a gente pode trabalhar com essa média aí de 60 mil eleitores aptos a exercerem o sufrágio, o voto, nesse pleito de 2022. A gente percebe, seu Gessivandro, que Quixeramobim tem crescido na sua população e a cada pleito eleitoral a gente percebe mudanças. É o aumento do número de votantes, são pessoas que deixam de votar. Isso, todos os dados são computados de uma forma geral no Ceará, e aqui em Quixeramobim não seria diferente, né? Isso, o cadastro eleitoral é algo dinâmico, Então, pessoas entram no cadastro todos os anos, pessoas saem do cadastro, pessoas, infelizmente, têm o título cancelado por ausência de algumas votações, no caso, 3 votações. Houve o período de biometria, muitos tiveram o título cancelados, mas quanto a essa questão da biometria, vamos frisar, já que o senhor perguntou, sobre a questão de que o próprio TSE decidiu reativar os títulos cancelados pela questão da biometria. Por que isso? Porque aquele que quis reaver seu título que estava cancelado por ausência da biometria não pôde fazê-lo com toda a potencialidade por conta da pandemia. Vivemos ainda em momento de pandemia e isso prejudicou muito essa questão do acesso dos eleitores às zonas eleitorais, aos cartórios eleitorais, por mais que o TSE, o TRE tenham dado alternativas, mas a gente sabe que foi algo bem complexo esse período que a gente viveu e estamos vivendo ainda um pouco, de acesso dos eleitores para regularizar suas situações. Então a gente tem aí um grande número de títulos que foram reativados. Então você fica na dúvida, será que eu tenho como votar esse ano, será que eu não tenho? Eu faltei eleições, eu tenho certeza que não fiz a biometria. Cada caso é um caso, mas o que a gente aconselha? O TSE mesmo disponibiliza a situação do seu título eleitoral. Você pode, em qualquer buscador da internet, colocar, por exemplo, situação título eleitoral. Provavelmente nos primeiros links que vão aparecer, será o link do próprio TSE. E você, com seus dados em mãos, de preferência o título eleitoral, você vai ver a situação do seu título. Você preenche os parâmetros lá, os dados que eles pedem, que o site pede, e você vai ver se a situação do seu título está regular. Se estiver regular, a princípio você está apto a votar. Certo, uma pergunta importante seria justamente em relação a isso, porque teve pessoas que não votaram no último pleito em Quixeramobim, a conhecida abstenção, não é isso, seu Gessivandro? Isso, também é algo que acontece todos os anos eleitorais, Algumas pessoas, por diversos motivos, não comparecem à sessão eleitoral e pode ser que o título venha a ser cancelado, mas existe uma regra. Eu só vou ter o risco do meu título ser cancelado por falta das eleições se eu faltar 3 eleições seguidas. Então, se eu tenho a certeza que eu faltei só a eleição de 2020, que foi para prefeito, com certeza o meu título está apto para esta eleição, se outro motivo não teve para cancelamento. Mas a gente reforça que isso pode ser consultado na internet e também ligando para 148, que é o título, que é o disque eleitor do nosso próprio TRE. E falando sobre eleições 2022, só pode continuar, fique à vontade. Então, para esse ano, o TRE, o TSE,
isso tudo em resolução, legalmente estabelecido, ele vai usar a biometria emprestadas de outros órgãos, uma vez que as digitais são únicas, né? Então, se você tem as suas digitais em um órgão de trânsito, por exemplo, são as suas digitais, as mesmas digitais que você vai poder usar na votação. Mas isso é a própria urna que vai dizer, ou seja, o mesário vai ter no seu caderno de votação a informação de que você tem biometria de outros órgãos. Então, nesse momento, a urna vai realmente pedir a sua biometria. Então, não será estranho, e já fiquem sabendo, os eleitores, que mesmo que você não tenha coletado suas biometrias aqui no cartório eleitoral, pode ser que seja solicitado o reconhecimento biométrico. Por quê? Porque você tem biometrias em outros órgãos e a Justiça Eleitoral, mediante convênio, pactos e parcerias, fez esse transporte de dados para as eleições. Pronto, a última pergunta, senhor Gessivandro Menezes, aqui, chefe do cartório eleitoral em Quixeramobim, é justamente a questão da propaganda eleitoral. Ela começa quando e quais são as regras, né, que os eleitores devem obedecer, não só os eleitores, mas também de uma forma em geral? Pronto, a propaganda eleitoral ela sempre tem início após o último período para pedido de registro de candidatura. Esse pedido de registro de candidatura, que está sendo processado junto ao TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, na sede do tribunal, vai até dia 15, segunda-feira. Então, o início oficial da propaganda eleitoral é dia 16 de agosto. Né? Vai até dia 15 de agosto os pedidos de candidatura, registro de candidatura, e dia 16 de agosto começam as propagandas eleitorais. As questões das regras são muitas, né? Os candidatos dos partidos têm que estar atentos, mas são muitas, não tem porque, como a gente discorrer cada uma delas aqui, né? O que a gente já fica na necessidade de avisar o eleitor é que lá na frente, lá no dia da eleição, a manifestação do eleitor tem que ser de forma silenciosa, como vem sendo feito há alguns anos, né? Eu quero ir com a bandeira do meu candidato, do partido, o que seja, eu posso ir com a camiseta, com adesivo, desde que seja uma coisa silenciosa e não seja de forma coletiva, é manifestação individual e silenciosa. Eu acho que é o que interessa mais ao eleitor, propriamente dito, para não incorrer a um problema lá no dia da votação. Os demais casos, realmente, a gente pede aos partidos que fiquem atentos às regras de propaganda, né? Que já são regras postas pela legislação, regras esmiuçadas em resoluções e amplamente divulgadas no site do TRE e do TSE para quem tiver mais curiosidade sobre regras específicas, sobre propaganda em veículos, propaganda em prédios, etc, etc. Sr. Gessivandro, agradeço ao senhor pela atenção, o senhor muito generoso, sempre com a imprensa local, disponível sempre a trazer informações importantes. É um trabalho, sem dúvida, muito importante, desenvolvido não só pelo senhor, mas também por toda a sua equipe aqui do cartório eleitoral em Quixeramobim. A gente se coloca sempre à disposição no sentido de colaborar, de contribuir, né, na divulgação das ações, enfim, do próprio pleito desse ano de 2022. Eu que agradeço, a gente tem um trabalho constante, né? Tanto em ano eleitoral como ano eleitoral, a gente está sempre cuidando dos eleitores e no ano de eleição a gente cuida dos procedimentos para a eleição. Nesse momento, inclusive, a gente está numa carga de trabalho até elevada porque a gente está no período de convocação de mesários. O juiz eleitoral, Dr. Rogaciano Bezerra Leite Neto, já fez a nomeação oficial, né, publicada em edital, em Diário da Justiça, e os mesários estão recebendo as cartas de convocação, com as informações sobre o seu treinamento, etc. A gente até aproveita para agradecer os 860 mesários, né, dos locais de votação nas sessões, e mais os delegados de prédio, são os administradores de prédio, que vão tomar conta do local de votação, e mais nossa equipe de apoio, que vai ajudar com outras tarefas de eleição, na véspera e no dia da eleição. Então, assim, a gente pede até os mesários que sabem que foram convocados, nomeados, para ficarem atentos sobre os meios de recebimento das cartas convocatórias e mais para frente do treinamento. E de forma geral a gente sempre agradece, a gente tem muita informação a ser repassada, mas claro que a gente sabe que tem que ser repassado aos poucos e a gente conta com a ajuda da imprensa local para fazer essa divulgação. Que o importante é que lá na ponta o eleitor saiba de todas as informações para não ter dúvida de como vai votar, de onde vai votar, de como está a sua situação e o que fazer e o que não fazer no dia da eleição. E no mais é desejar que a gente tenha um período eleitoral tranquilo,
com a festa da democracia sendo feita como deve ser feita, né, de forma organizada, harmônica, pacífica, e que os candidatos apresentem suas propostas e que o eleitor consiga fazer a melhor escolha possível de acordo com sua consciência.